Para você se tornar um xamã curandeiro, precisa fazer contato com um ente da natureza. Mas ele não se manifestará facilmente. É preciso que você se esforce. Precisa saber esperar, controlar a ansiedade, o medo e entender que, antes de mais nada, mais do que ver ou ouvir, você vai sentir a sua presença. Kuyan é o curandeiro Kaingang, a pessoa que fará a conexão da comunidade com os princípios curativos da natureza. Em Nonoai vivia um Kuyan que se tornou uma importante referência para que entendêssemos o sutil mecanismo que conecta ser humano, animal e planta dentro do mundo Kaingang. Ele nos recebia com alegria e uma grande disposição para relatar a sua experiência de vida. Na época das gravações, já era um homem de idade, mas com uma disposição incomum para o que desse e viesse. Depois que lançamos o CD Kangang Ekre, Jorge Cagnar Garcia foi crescendo como uma figura emblemática, cuja presença era a garantia de que ali havia um saber para ser transmitido. Recentemente, Jorge Cagnar partiu para o Numbe, confortado pelo muito que havia deixado para os outros. Um dia, na terra indígena de Nonoai, ele resolveu contar a história de como foi sua iniciação como Kuyan. Seu mestre, um velho Kuyan, seu avô, lhe deu uma difícil missão. Consistia em passar uma noite inteira no mato, deitado, nu. Ao seu lado, uma bandeja com um molho de flores e folhas embebidas em água. Em algum momento, o seu guia das ervas apareceria, o lamberia, beberia a sopa de flores e iria embora. Enquanto tudo isso acontecesse, em hipótese alguma, Jorge deveria abrir os olhos. O bicho iria se revelar só depois, em sonho. Não foi bem assim. Um detalhe que o avô não tinha contado eram as más companhias. Mosquitos, que quase devoraram o nosso amigo. Esse detalhe, contudo, se tornou quase insignificante quando Jorge sentiu um bicho se aproximar. Seus passos eram suaves, mas pesados. Era bicho grande. Ser devorado por mosquitos agora até parecia uma boa ideia, pois ali ao seu lado, algo bem grande o examinava. Dava para sentir a sua respiração. Então, o bicho decidiu não seguir o roteiro, porque em vez de lamber o seu Jorge, se limitou a pular por cima dele, ir até a tigela, beber a água e ir embora. Aliviado, Jorge até deve ter se alegrado quando os mosquitos voltaram a ser sua única preocupação. Não sei se foi naquela noite ou na noite seguinte que um sonho revelou seu guia das ervas. Era Yangré, o maior bicho de todos, a onça pintada. Nem todos têm vocação para encarar uma experiência dessas e seguir com a ideia de ser Cuiá. Para outros, a aparição de um guia como Yangré funciona como um poderoso convite para desistir. Foi o que aconteceu com um outro amigo que, de olhos bem abertos, se viu cara a cara com o bicho. Mas esse é um assunto para mais adiante, pois esse personagem tem também muitas outras histórias e é um assunto à parte. Buenas, para nós que nascemos e crescemos em cidades aprendendo as coisas que só se aprende em cidades, acreditar numa história dessas é difícil. Tanto que, na verdade, fico pensando se é o caso de realmente acreditar. Creio que não se trate propriamente de acreditar, mas sim de aprender. Aprendemos outras coisas, somos outra cultura. São nossos costumes, nossas histórias. E essa história que Jorge Cagnar compartilhou é parte de outro aprendizado, que se dá num espaço tão, mas tão diferente do nosso, que para nós nem faz muito sentido ficar só duvidando. Por isso, ouvimos, gravamos, registramos em CDs, vídeos, documentos, para que pelo menos nossas dúvidas ganhem um pouco de sentido. Na crônica seguinte, que fechará esta série dedicada aos personagens que participaram do CD Kangang Ekre, contaremos a história de uma Kuyan, uma xamã curandeira que decidiu se reerguer
quando cruzamos o seu caminho. Ti correndo, amo. Vou falar de mais sério. E onde tá tudo dia? Em gaicon. Em que retome tu não mano, em daqui caquinha nante. Em caingug.